Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Poder sentar os que estão presentes, que são poucos, né? Nós vamos estar fazendo uma reflexão da poderosa palavra de Deus. E você que está em casa acompanhando essa transmissão, essa live, né, pelas redes sociais, eu quero fazer um desafio. Compartilhe aí para dois ou três, chama uns 2 ou 3 para participar desse momento da palavra de Deus, né, em nome de Jesus. Eu sei que a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra abençoa, a palavra regenera, a palavra traz vida, a palavra traz esperança, a palavra traz fé. Então, quando você compartilha, chama alguém, você também está, né, abençoando essa outra pessoa. Talvez uma palavra, uma frase possa mudar a vida dessa pessoa que vai estar acompanhando. Você que conhece alguém que está passando por luta, dificuldade, né, e sabe que Deus pode trazer a solução para o problema dessa pessoa. Então, eu lanço esse desafio. Compartilhe aí essa live para uns 2, 3 amigos, em nome de Jesus, e vamos subir este número aí de participantes em nome de Jesus. Obrigado, Mateus, pode trazer, é bem-vinda esta água. Aleluia. Obrigado. Gênesis, capítulo de número 20, estaremos lendo alguns versículos. Gênesis, capítulo 20. Você que está em casa, nos acompanhe na leitura bíblica. Talvez por alguma razão você não teve a oportunidade de ler a Bíblia hoje, o tempo de ler a Bíblia hoje, mas esse é o momento, esse é o tempo, né, de quitar a dívida. Se você não leu a Bíblia hoje, você está em dívida, mas se você ler comigo agora, você vai quitar essa dívida em nome de Jesus. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, sem chance de errar, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1, diz assim, são alguns versículos, mas servirão para a nossa reflexão. E partiu Abraão dali para a terra de Sur e habitou entre Cádiz e Sur. E peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe, eis que morte és por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, resistiu a mulher ao seu marido, ou restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tudo o que és teu. E levantando-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizestes? Eis que
pequei contra ti para fazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente, não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize-me: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Glória a Deus. Foi uma leitura extensa, mas necessária para a compreensão do texto. Eu quero falar hoje sobrevivendo em tempos de crise. Sobrevivendo em tempos de crise. Bem, nós temos no capítulo 20 de Gênesis a palavra de Deus trazendo para nós a trajetória da vida de Abraão. Abraão, um homem escolhido por Deus, Abraão, amigo de Deus. O próprio Deus declara dizendo para Abraão: olha, eu posso esconder alguma coisa, do meu amigo Abraão. Nós temos a própria palavra de Deus, aqui já no capítulo 20, dizendo que Abraão é profeta. Tá? Deus fala com Abimeleque dizendo: olha, o meu servo é profeta. E nós temos Abraão também falando sobre a sua trajetória, dizendo que Deus, desde o capítulo 12 de Gênesis, o havia sair da casa dos seus pais e caminhar de forma peregrina sobre a terra até uma nação, um local onde Deus havia prometido. E ele vai aqui no capítulo 20, dos carvalhais, vai habitar a terra de Gerar. Quando chega à terra de Gerar, e aqui eu quero chamar a sua atenção, para uma pergunta que Abimeleque fez a Abraão, dizendo: olha, porque você cometeu tamanha crueldade, porque intentou no seu coração fazer a minha nação pecar. A Bíblia diz que Abraão, em resposta da pergunta de Abimeleque, disse o seguinte: olha, eu pensei esta terra sem temor. Então eu disse para que dissesse que eu era o seu irmão. Julgar, às vezes, algumas ações, às vezes, algumas ações que pode se encontrar, julgamentos. Um dedo
não tinha certeza, deduziu que a ia temer. Então, ele disse, como Sara é bonita, os homens dessa cidade querem me matar para tomar a minha mulher. Então, Sara diz que é minha irmã. Então, a Bíblia não esconde, né? A Bíblia não esconde a vida dos heróis da fé. Ela conta todos os seus sucessos e os seus fracassos. Aqui temos o pai de Abraão, um pai de fé, um homem que o próprio Deus disse que era o seu amigo, o homem que Deus disse uma meia verdade, né? Uma meia verdade. Ela é minha irmã, né? Por parte do pai, mas não da minha irmã. Então, uma meia verdade. A Bíblia não esconde desses homens. A Bíblia não. O Senhor falou vendo em tempos de que esse seria o tema da mensagem. Não, este é a minha mensagem. E qual é a que nós temos aqui neste capítulo? Sara foi colocada em situação. Nós sabemos que a mulher, nesse contexto bíblico, nesta época, ela não tinha voz ativa, ela não tinha uma representação. Então ela não podia fazer um pronunciamento, porque se ela falasse alguma coisa, poderia colocar em risco, em perigo a vida de Abraão e a sua própria vida. Existem situações que nós não podemos mudar. Abraão olha e diz assim: olha, Sara, você vai ter que dizer que eu sou seu irmão. Abraão coloca Sara em uma situação que ela não podia mudar de forma nenhuma. Que maridão, né? Que maridão. Ele colocou Sara nessa situação. Sara não podia mudar essa situação, não tinha como. Ela não tinha como mudar. Então o que é que Abimeleque faz? Captura Sara. A captura aqui é uma forma de expressão. Ele pega, manda levar Sara para onde? Para o seu harém. E lá Sara ia ser preparada para o outro dia se relacionar com Abimeleque. Então ela estava sendo preparada, perfumada, maquiada, né, roupas novas. E nós vamos, nesse capítulo 20, ver algumas atitudes que Sara teve, que fez ela sobreviver neste tempo de crise, nessa situação que ela não tinha poder para mudar. Qual a postura que nós devemos ter em uma situação de crise? Uma situação que você não tem como mudar. Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? O que devemos fazer diante de tais situações? Porque, queridos, nós somos muitas vezes arremetidos em situações na vida que nós não temos o controle de mudar. Sim ou não? Existem situações que, por mais que você lute, por mais que você se esforce, por mais que você demande energia, mas você não consegue mudar a situação. Você não consegue mudar a situação. E Sara estava vivendo isso porque Abraão queria livrar a sua pele, né? Ele queria livrar a sua pele e colocou Sara nesse fogo cruzado. E agora o que é que Sara vai fazer? Sara do céu. O que é que Sara vai fazer nessa situação? Qual a postura de Sara? E às vezes, vice-versa, né? Vamos falar vice-versa. Às vezes o homem coloca a mulher em uma situação e a família em uma situação difícil, ou às vezes é a mulher que coloca o homem na situação difícil. E o que se fazer diante de uma situação que você não tem controle diante de tal situação? Sabe, quando as viagens de ônibus era muito comum, todo mundo dizia assim: sente do lado do motorista, porque ele sempre vai livrar
o lado dele. Foi justamente aqui o que Abraão, ele tentou fazer. Eu vou livrar o meu lado, você que está do outro lado aí, se vire. Então, muitas vezes, somos colocados em uma situação assim. Olha, estou livrando a minha pele, você aí dê seus pulos, né? E o que a Sara faz? A gente vai ver isso lá na frente. Tem uma oração, eu não gosto muito, não sou fã dessas orações prontas, né? Acho bonito muitas orações, mas eu prefiro mais aquelas orações que você, né, se expressa de coração, você fala de coração, palavras que vêm ali e que o Espírito Santo vai lhe dando. Mas existe uma oração que é a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela diz assim: Senhor, conceda-me serenidade para suportar as coisas que eu não posso mudar. Primeira frase: Senhor, me conceda serenidade para suportar as situações que eu não posso mudar. Aí vem a segunda parte: coragem para mudar as que eu posso. Coragem para mudar as que eu posso. E encerra dizendo: sabedoria para discernir a diferença. Então, qual a primeira parte? Senhor, conceda-me serenidade para suportar as coisas que eu não consigo mudar. Coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. E discernimento para compreender a diferença entre situações que eu não posso mudar e situações que eu posso mudar. Por quê? Se você demanda esforço diante de uma situação que você não pode mudar, você está perdendo energia. É a mesma, aquele velho adágio dizendo que está dando murro em ponta de faca. Você não consegue, então é energia perdida, é tempo perdido. Você não consegue mudar a situação. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, só para sabermos, existem situações que você não pode mudar, por mais que você se esforce. Você não consegue, sabe? Às vezes, tem pessoas que casam com outra pessoa, né, e vê naquela outra pessoa um defeito, mas não, depois ela vai mudar. Aí você leva um casamento tentando mudar aquele hábito daquela pessoa, né? Mas você não consegue. Existem coisas que você não consegue, sabe? Você fala às vezes para o maridão, diz assim: olha, não fala de boca cheia, e quanto mais você fala isso para ele, mais ele fala de boca cheia, porque não consegue. Naquilo que ele é bom, ele vai melhorar, mas naquilo que ele não é bom, ele vai piorar. E vice-versa também no casamento. Tem coisas que o marido diz para a mulher, diz: olha, não faça assim, mas por mais que você fale, ela faz. E por mais que ela fale para ele, ele faz, né? Então, as coisas são assim. Existem situações que não adianta. Existem coisas na vida do filho que já veio na receita. Por mais que você tente mudar aquilo, mas não consegue. Às vezes o pai e a mãe levam anos construindo uma empresa para que esse filho assuma a empresa, e o bendito, quando chega o momento certo, ele diz: não é isso que eu quero não, eu quero outra coisa. Aí o pai e a mãe que levou anos construindo aquela empresa, no sonho de ver esse filho, né, se tornando o gestor da empresa, ele simplesmente disse assim: não, mas não é isso que eu sonhei, não é isso que eu quero. E às vezes você fica insistindo, né, com ele ou com ela, ou com a outra pessoa, e existem situações que você não tem como mudar. A situação que a Sara estava vivendo aqui, ela não tinha como mudar. Ela foi levada para o harém, ela está lá no harém. A gente vai ver qual é a atitude e a postura de Sara. Está lá no harém, e as mulheres estão preparando Sara para o outro dia, Sara se encontrar com Abimeleque. A segunda verdade, ainda dentro da primeira, existem situações que você não consegue mudar, por mais que você se esforce.
Você não consegue mudar o clima. Imagina só, você se preparou todo, gastou $100 para fazer aquele piquenique dos seus sonhos, mas está chovendo. Aí você vai se descabelar todo, se descabelar toda, porque está chovendo, e você gastou $100 para fazer o piquenique. Você não tem como mudar a situação, e não adianta você ficar desesperado ou desesperada diante de uma situação que você não tem a capacidade de mudar, porque é energia perdida. Segunda coisa que eu quero que você entenda é aceitar. Aceitar aqui não é se render. Aceitar significa parar de reclamar. Porque existem pessoas que estão enfrentando uma situação que não pode mudar, não consegue mudar, mas vive reclamando. Aí imagina só, o problema já é grande e ela continua, ou ele continua reclamando diante do problema. Com o problema, o que é que isso vai acontecer? Este problema ele vai se tornar insuportável, já é grande, e você reclamando o tempo todo vai se tornar insuportável. E quem vai carregar esse troço? Então, aceite. Repito, aceitar aqui não é desistir. Aceitar aqui significa pare de reclamar de uma situação que você não tem controle. Pare de reclamar diante de uma situação que você não consegue mudá-la. Você vai falando, você vai se estressando, você vai adoecendo, você vai perdendo a paciência com as pessoas que são próximas de você, com filhos, com a esposa, com o marido. O clima vai se tornando pesado dentro do ambiente de trabalho, dentro de casa. Então pare de reclamar. Pare de reclamar. Terceiro ponto. Às vezes, antes de entrar no terceiro ponto, eu lembro agora, às vezes tem pessoas que teve uma decepção amorosa em algum momento da vida, e você superou aquilo, já se casou de novo, construiu um novo relacionamento, mas tem aquele espinho lá, sabe quando você mete o dedo no espinho, o espinho fica lá, e você está toda bonitona para ir no casamento da sua melhor amiga, mas aquele espinho está lá, latejando no dedo. Muitas vezes, né, as decepções, as frustrações, uma situação que você não consegue mudar, você reclama tanto e transforma aquilo em um caos, que as pessoas que estão à sua volta não aguentam mais, porque encostam em você e só ouve reclamação. Então, aceitar, né, significa parar de reclamar. Você não vê Sara aqui no texto que lemos, nos versículos que lemos, reclamando, praguejando, falando mal, murmurando. Você não vê Sara com essa atitude. A aceitação evita, ponto 3, para você saber, a aceitação evita o sofrimento. Quando você aceita, você sofre menos. Quando você aceita, você sofre menos. Então, aceite que existem situações que não estão no seu controle. Existem situações que você não tem a capacidade de mudar esta situação. Existem situações que você não tem o poder de mudá-la. Então aceite essa situação, né? E você vai sofrer menos. Às vezes, a mulher, isso é muito comum em relacionamentos, a mulher fica tentando mudar o homem fica tentando mudar a mulher, né? E o homem, todos nós sabemos, ele é muito lógico. Então imagine só uma cena que o homem pergunta para a mulher: olha, você pegou a minha caneta? A mulher disse: não, eu não mexi nas suas coisas. Para o homem isso é uma ofensa, né? Porque se a mulher pergunta: você pegou a minha caneta? O homem diz: não.
Mas quando é uma mulher, ela é meio detalhista, ela está querendo dizer assim, olha, eu não toco nas suas coisas, eu preservo as coisas que são suas, que você colocou no lugar. É certo que tem algumas que tiram e quer colocar do jeito delas, né? E aí isso dá uma bagunça, mas, caso à parte, ela está dizendo isso, olha, eu preservo as suas coisas no lugar, tá lá, eu não mexi, é isso que ela está querendo dizer. Mas o homem, ele entende que ela foi deselegante, ela foi deseducada, não precisava você também me responder assim. E aí ele fecha a cara e para de falar, e aí gera o clima, aquele clima tenso. Então aceite a situação. Quando você aceita a situação, você sofre menos. Vamos caminhar, porque o horário não espera. Quarta coisa, né, ainda dentro do sofrer menos, né, sobre a questão de filhos, né? Eu lembro de uma certa situação na igreja que a irmã estava com o filho no colo, ela queria ouvir a pregação da palavra, e o filho não queria ficar deitado, ela metia o bico na boca do filho, o filho cuspia o bico, e ela empurrava o bico, e ele cuspia o bico e começava a chorar. Ela pegava a criança e colocava no colo, ele parava de chorar, e ela colocava de novo lá, e foi essa luta, a mensagem toda, de maneira que quando terminou o culto, ela estava estressada, cansada, suada, com a labuta daquele filho. Existem coisas que você não vai conseguir mudar. O pai que pegou o filho estava correndo por dentro de casa e pulando, e ia lá e vinha cá, em tempo de quebrar tudo. O pai pegou o menino, colocou na cadeira e disse assim, olha, sente aqui, ou senão você vai tomar umas palmadas. E o menino olhou para o pai e disse assim, eu estou sentado, mas por dentro eu estou correndo. Existem situações que são assim, você não consegue mudar, então aceite, respire, você vai sofrer menos, lhe garanto. Quarto, você pode mudar a sua atitude, a sua reação. Queridos, às vezes estamos tão acostumados ao automático da vida, que alguém faz alguma coisa e você explode, e dá aquela resposta mal criada, aquela situação, e você explode porque você está no automático. Você não pode mudar. Escute isso que eu vou te falar. Existem situações que você não pode mudar, mas a sua atitude, a sua postura diante da situação, sim, você pode mudar. Você pode mudar a situação. Quem não lembra daquele filme, E o Vento Levou, de ontem, né? De ontem, um filme de ontem, né? Depois do Titanic. Logo ali, o vento levou. A mulher perde o homem que ela amava, a casa pega fogo, ela está vivendo uma situação terrível, o filme ainda é preto e branco, está vivendo uma pandemia na sua vida. Ela diz assim, eu vou deitar, eu vou dormir agora, e quando acordar eu vou atrás desse homem, eu vou restaurar essa casa, essa situação. É isso, queridos. Ela teve uma atitude. Existem situações que você não consegue mudar, mas você consegue mudar a sua atitude diante da situação. Você pode agir melhor, você pode ser melhor, você pode pensar melhor, você pode, tomar uma atitude melhor na vida e gastar menos energia, menos esforço. Quinto, pare de tentar mudar o outro e mude você. Eu lembro são coisas para você saber antes de a gente entrar na postura de Sara, tá? Existe um pai que um dia ele comprou o mapa mundi para o seu filho, disse assim, olha, eu vou dar o quebra-cabeça do mapa mundi, só assim ele me deixa em paz, pelo menos alguns dias. E botou lá aquele mapa mundi lá, para ele, vai fazer o mapa mundi, vai montar esse quebra-cabeça. Com meia hora a criança chegou, meu pai terminou, ele disse, é impossível, você terminou, vamos lá ver. Quando chegou lá,
a criança tinha montado o mapa mundi. Eu disse, mas como é que você conseguiu? A criança descobriu que atrás tinha o esqueleto humano. Então era mais fácil montar o esqueleto do que o mapa mundi. Então, para mudar o mundo, o que eu quero dizer, para mudar o mundo, comece com você. Comece a reconstruir as suas emoções e afastar de você emoções destrutivas, emoções que lhe destrói, que tira a sua paciência, que eleva os seus picos de ansiedade, que deixa você fora do sério, que deixa você estressado ou estressado, e com isso pode acarretar em inúmeras outras situações ruins na sua vida. Então, não tente mudar o outro. Tem pessoas que têm a necessidade de controle, ela precisa controlar, e quando ela não está no controle da situação, ela se desmonta, ela se desespera, ela perde a estribeira, ela perde o chão, porque ela tem a necessidade de controle. Então, se o marido não tiver como ela quer, se o filho não tiver como ela quer, nada anda para ela. Comece a mudar primeiro. Existem pessoas que são extrovertidas e elas ficam eufóricas, né? São eufóricas, falam o que vem na boca, né? E a pessoa introvertida é aquela que vive dizendo, ó céus, ó vida, e se faz de vítima o tempo todo. Então mude você primeiro. Quando você mudar, as outras pessoas vão dizer assim, o que foi que aconteceu com você? Você era tão linguaruda, agora está tão comedida, você era tão para frente, era tão, aquela mulher assim, e agora você está, diferente. O que aconteceu? Há um brilho diferente, as pessoas vão notar, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, seus filhos, seu marido, ou a sua esposa, ou seus pais, eles notarão em você a transformação, a mudança. Então não tente mudar ninguém, mude você primeiro. Sexto, pare de se preocupar com o que você não pode mudar. Este é o grande sofrimento das pessoas. As pessoas vivem o tempo todo se preocupando com situações que elas não conseguem mudar. Não tem como mudar isto. E você vai adoecendo mentalmente, você vai adoecendo psicologicamente, a sua alma vai ficando amarga, doente, porque você se preocupa com aquilo que você não consegue mudar. Você fica ali raciocinando, pensando como vai ser, como vai acontecer, como vai se dar, como vai vir a solução. Tem gente que planeja, olha, Deus, o Senhor quer controlar até Deus, o Senhor vai fazer assim, assim, e ela vai traçando o plano que Deus, Ele tem que tomar. É ou não é? Muitas vezes a gente se pega assim, quando a gente vive em uma situação que a gente não consegue mudar, a gente fica pensando, se olha Deus, o Senhor bem que o Senhor poderia fazer isso, e assim, vir com essa solução, e a gente fica pensando. Então não perca o seu tempo, não gaste a sua energia se preocupando. Quantas pessoas ansiosas, não dormem à noite, acordam de madrugada, e fica a madrugada lá pensando como vai ser, como não vai ser, em situações, às vezes, coisas que não estão no seu controle. Um marido que saiu de casa, um marido que decidiu abandonar a família, um filho que cometeu um deslize e acabou em uma situação que não é cômoda para o pai ou para a mãe, e não era isso que você esperava, e vice-versa, você, a esposa que tomou uma decisão que acabou prejudicando a família, o relacionamento, e às vezes a gente fica ali matutando e acorda de madrugada e os pensamentos vindo, pensamentos automáticos vindo, como aquela situação pode ser resolvida, mas é uma situação que está fora do seu controle e você sabe que você não pode resolver. Então, poupe o seu tempo, não se preocupe
com o que você não pode mudar. Às vezes tem pessoas que ficam rolando, né, de um lado para outro na cama, o sono vai embora. Se isso acontece com você, se você conhece alguém, né, interage aí nas redes sociais, manda aí um texto: pastor, eu preciso de oração, olha, eu conheço alguém que é assim, o amigo do meu amigo, que é assim, ora por ele. Mas aqui vai uma dica, só para você lembrar. O sétimo, peça a Deus um coração perdoador. Sara, quando voltou para Abraão, ela não voltou com um coração amargo. Olha, eu vou lhe pegar, lá na frente você vai ver, ó, você está na minha lista negra, ó, pode se preparar que é jejum total, nem encoste em mim, né? Nem encoste em mim, é um mês aí, né, sem nada. Sara voltou com um coração perdoador, da mesma forma que o marido também, um coração perdoador, um filho. Nós temos lá o caso de Jó, quando a mulher dele disse para ele, disse assim: olha, nega o teu Deus e morre. E ele disse para ela: como falas uma louca, né? É uma insensata, você fala. Aí lá na frente, no capítulo 42, quando Deus mudou a sorte de Jó, ele não se casou com outra mulher não, ele estava com a mesma mulher, coração perdoador. Ele poderia ter dito: olha, se lembra, quando eu estava lá na pior, você queria que eu morresse, agora você está querendo encostar de novo na sombra aqui, né? Então, ele tinha um coração perdoador. Peça a Deus: Senhor, me dá um coração perdoador, me dá um coração que eu suporte essa mulher, este homem, me dá um coração, aleluia, eu preciso aprender, já tem gente aqui fazendo essa oração, glória a Deus. Melhore o seu casamento. Existem situações, se você é casada ou casado, né, e aí quando você vive situações que você não tem o controle, não consegue mudar, isso vai afetando os seus relacionamentos, no trabalho, com amigos e principalmente em casa. Então, não deixe essas situações afetarem os seus relacionamentos e principalmente o seu relacionamento conjugal. Melhore esse relacionamento, leia um livro, né? Veja alguma coisa aí para melhorar essa situação. A mulher, né, dá um tchan, dá uma ajeitada, né, faz alguma coisa, uma gracinha, né, para chamar a atenção deste homem. Eu lembro de uma irmã que ela foi para o pastor e disse assim: pastor, e ela chegou lá descabelada no gabinete do pastor: meu marido saiu de casa, pastor, foi o diabo fez essa situação, pastor, eu quero que você ore por mim. Aí o pastor, já conhecendo um pouquinho da história da irmã, o pastor chamou a sua esposa, mais umas outras duas irmãs, e foi lá na casa da mulher. A mulher estava de cabeça para baixo, né, as crianças, o sofá, aquela coberta que cobria o sofá toda mijada, a cama mijada, que as crianças mijaram na cama, um cheiro de xixi, a comida na panela lá de não sei quantos dias. Aí a esposa do pastor pegou a irmã, levou lá no salão de beleza, deu um trato na irmã, esticou o cabelo, deu a sobrancelha, pintou as unhas, deu uma luz no cabelo. Aí as irmãs que ficaram em casa limpou tudo, deu banho nas crianças, botou o sofá em ordem, a cama perfumada, e fez a comida da hora, e aí devolveu a irmã, e o marido que tinha saído voltou para pegar o resto das coisas. Quando chegou, que viu o sofá em ordem, as crianças daquele jeito, cabelo penteado, para trás, e quando olhou para a cozinha, vem a mulher dele lá, toda com cabelo dado à luz, uma roupa diferente, perfumada. Ele viu aquilo, e aí ele entrou no quarto, o quarto cheiroso, a comida cheirou na cozinha, e ele que entrou para pegar o resto das coisas, decidiu ficar, passar a noite. E aí no outro dia a irmã disse assim: pastor, a oração deu certo. E o pastor disse assim: oração coisa nenhuma, minha irmã, a senhora tem que se organizar aí na vida, dar uma melhorada, dar uma levantada nesse clima. Então, da mesma forma o marido, né, elogiar a esposa, né, mostrar que se interessa, né, dar aquela piscada de olho de vez em quando,
às vezes, quando chega no relacionamento, enquanto namora, né, tem todo aquele clima, depois que casa, vai acabando, então você tem que também melhore o seu casamento, não deixe as situações que você não consegue mudar, destruir o seu relacionamento. Quantos casamentos destruídos, não tem mais o romantismo, não tem mais aquela palavra, né, carinhosa, de amor, né, meu bem, você hoje está bonita e tal, aquela coisa, para ter a festa depois. Então faz um movimento pentecostal, vocês estão me entendendo, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Agora, queridos, depois de vocês saberem tudo isso, tem algumas atitudes que devemos tomar em meio a situações que nós não conseguimos mudar. Como, então, sobreviver em tempos de crise? Pensa comigo. Sara dentro do harém. Eu acredito que Abraão, sem saber o que fazer, desesperado também, Abimeleque, doido para chegar no outro dia, Sara cá, sendo preparada. Aí Sara tem algumas posturas, né, e que devemos ter também, nós cristãos, servos de Deus, para vencer os momentos de crise, porque nós também estamos inseridos em alguns momentos que não temos condições de mudar. E aí tem um monte de cristão que se desespera, sai aí, né, praguejando, falando, desesperado, vou morrer, vou acabar, acabou tudo. Não, calma, em tempo de crise, ore, devemos orar, falar com Deus. O filho está dando trabalho, fale com Deus, vá orar. Continua dando trabalho, redobre a oração. O maridão virou a casaca, ore. A esposa também, se a esposa está dando trabalho, ore. Devemos orar em tempos de crises, em situações que nós não temos o controle. Sara faz isso, e Deus, o que Deus faz? Deus dá um sonho a Abimeleque. Abimeleque, se tu tocar nessa mulher, tu está morto, cabra. Vai morrer você e toda a geração, todos os seus descendentes, não vai sobrar ninguém. Ore, peça a intervenção de Deus, peça a ação de Deus. Senhor, eu não consigo de mim mesmo, eu não consigo, mas o Senhor tem poder para mudar essa situação. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Tem uma frase aqui, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. O que seria uma desgraça para a família de Abraão, Deus transformou a situação e enriqueceu-os. Deus enriqueceu a família em uma situação que diante deles não tinha como resolver. O que Abraão ia dizer? Não, eu disse errado, ela é minha esposa, ia morrer. Se Sara chegasse e falasse, olha, eu não vou aceitar isso não, e chutasse o pau da barraca, ia também prejudicar o seu marido, ela, e não, a situação ia ficar pior. Então, Deus pegou essa situação. Deus é demais, Deus é especialista, o eterno, não tem comparação. Ele pegou uma situação que não tinha jeito para Abraão e para Sara, e principalmente para Sara, e transformou a situação, enriqueceu eles. Abimeleque disse assim, olha, faz o seguinte, pega a ovelha, pega gado, pega servo, pega serva, está aqui mais 1000 ciclos de prata. Queridos, era muito dinheiro. Um escravo naquela época custava 30 ciclos de prata. Abimeleque deu 1000 ciclos de prata a Abraão. Pega tudo e some da minha frente. A minha terra aí, olha para a minha terra, é boa, escolha onde você quiser e me deixe em paz. Quando Deus muda a situação, está mudado. Então ore. Estamos terminando. Segundo,
Entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus. A Sara do céu está lá no harém, se embelezando. Amanhã é o dia D. Abimeleque já se preocupando com outro dia, como seria? E Sara disse assim: eu estou na mão de Abrão, estou na mão de Abimeleque, mas eu estou na mão do meu Deus. Entregue a situação que você não tem capacidade de resolver nas mãos de Deus, que Deus tem poder. Confie nele. Entregar não é confiar, porque tem muita gente que chega: Senhor, está nas tuas mãos, mas depois quer dar os seus jeitinhos. Quem conhece alguém assim? Bota no comentário: pastor, eu conheço alguém. Bota aí nos comentários. Entrega na mão de Deus, mas quer dar os seus jeitinhos. Entregar e confiar. Confia no Senhor. Confia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quarto, já caminhando para o final. Esperar. Sara não ficou nervosa, Sara não ficou dentro do harém para cima e para baixo, Sara não se descabelou, Sara esperou. Existem situações que você tem que esperar, existem situações que você precisa desenvolver a paciência. Esperar vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então Deus tem o controle da situação. A situação que você não tem controle, Deus tem controle. Então ore. Segundo, entregue. Terceiro, confie. Quarto, espere. E quinto, toque a vida. Sara estava lá aproveitando tudo, bota perfume, penteia cabelo, toma banho de pétalas de rosa, e Sara está lá tocando a vida, confiando no Senhor. Aí, queridos, o capítulo encerra dizendo que além de Abimeleque dar servo, serva, ovelha, gado, 1000 ciclos de prata, escolha a terra que você quer ficar, ele devolve Sara para Abraão, cheirosa, cabelo penteado, baby doll novo, tudo novo. E Abraão agora, já que Sara era bonita, ficou mais bonita ainda. Imagina só, ele recebendo Sara agora, toda perfumada, toda preparada. Deus faz assim, aleluia. Abimeleque estava achando que estava preparando Sara para ele, enquanto ele estava, na verdade, preparando para devolver ao marido, porque aquilo que seria uma catástrofe na família de Abraão, Deus transformou em bênção. Que maravilha! O eterno é demais. Deus é poderoso. E quero encerrar dizendo: Deus, grave isso, leve isso com você nessa noite. Deus trabalha antecipadamente. Aleluia. Você ainda nem se deu conta com o problema, mas Deus já está trabalhando, porque Ele conhece toda a situação. Então Ele trabalha antecipadamente. Olha só o que diz aqui no verso de número 14. Então, 14, no verso 17: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Antecipadamente, Deus já sabia de tudo isso, então Deus antecipadamente fechou a madre da mulher de Abimeleque, das servas de Abimeleque. Ninguém tinha filho, porque vai chegar uma mulher que tem uma promessa, aleluia, vai chegar uma mulher de um profeta, de um homem que é meu amigo, e este Abimeleque não pode tocar nela. Então essa mulher, através da sua postura, vai trazer
a solução, a cura para a geração, para a casa de Abimeleque. Deus fechou a madre por conta de Sara. Deus fechou a madre da casa de Abimeleque. Ninguém tinha filhos por conta de Sara, porque Deus já conhecia lá na frente a situação. Deus é o Deus que trabalha antecipadamente. Então, meu irmão, eu quero nessa noite dizer para ti, em vez de perder noite, rolando na cama de um lado para o outro, pastor, é difícil, eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Em vez de você perder seu sono, ficar tentando resolver essa situação, gastando energia à toa, entregue na mão de Deus, ore, creia no Senhor, espere nele, confie nele e toque a vida para a glória de Deus. Vá viver. Vá viver. Quantas pessoas desperdiçando a vida passa, a vida está passando, e você mal-humorado, mal-humorada, criando já o pé de galinha aqui do lado do olho, né? Você já franzindo a testa e deixando marcas na testa de tanta preocupação. Toque a vida, creia em Deus, e o Senhor vai levar isto, vai imputar isto como crédito, porque Deus está vendo que você confia nele, tem fé nele. Glória a Deus. Eu quero orar agora nessa noite. Levante e fique em pé, todos aqueles que estão aqui. Se você tem uma situação na sua vida que você não consegue resolver, você não dá conta, pastor, eu não dou conta de resolver essa situação. Olha, tem essa situação na minha vida, coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Senhor, eu não dou conta, eu tenho levado uma vida. Você que está em casa aí, ore comigo agora. Olha, você está dizendo, diga para Deus: Senhor, eu tenho levado uma vida tão difícil, eu fico preocupado o dia inteiro, como vai ser, se vai ter trabalho, se não vai ter, essa situação como vai se resolver, se eu vou ter condições, se eu não vou ter condições, se eu vou poder, se eu não vou poder, se vai sair ou se não vai sair. Entregue nas mãos de Deus, ore agora e diga: Senhor, eu quero levar uma vida mais light, uma vida mais leve, uma vida melhor, uma vida de confiança. Então me ajuda, meu Pai, me ajuda, eterno. Ore comigo agora, peça a Deus isso. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos e filhas que nos acompanham, Senhor, que estão aqui, que estão nessa live. Ó Deus, são situações que às vezes, Senhor, nós não conseguimos discernir, situações que nós não conseguimos resolver. Ah, Senhor, demanda esforço, demanda preocupação, demanda energia. Ah, Senhor, vai chegando os cabelos brancos, as rugas, por conta das preocupações, o estresse, cai o cabelo. Ah, Senhor, tem misericórdia da tua filha, Senhor. Ela não quer viver assim, ela não pode viver assim. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a entregar nas tuas mãos, a confiar em ti, a esperar e a viver a vida. Viver a vida, Senhor, feliz ao teu lado, porque estando ao teu lado, Senhor, o Senhor é aquele que transforma a situação, Senhor, de catástrofe em uma situação para nos beneficiar. Porque o Senhor trabalha antecipadamente. Então, Senhor, eu quero lançar uma palavra profética para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão me ouvindo. O Senhor, que é o nosso Pai, irá transformar essa situação que essa mulher, que este homem está vivendo, que este pai, que este filho, que essa esposa, que esse tio, o Senhor, que este avô, que essa pessoa está vivendo, Senhor, essa situação que seria a catástrofe da vida dela, será mudada, Senhor, em uma situação para beneficiá-la, porque ela está depositando nas tuas mãos. Esta é minha oração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra profética na sua vida, creia nela,
em nome de Jesus, e sobreviva em tempos de crise para a glória de Deus. Se essa palavra te abençoou, marca alguém aí no Facebook, marca alguém aí no YouTube, marca alguém aí, compartilha, para que essa pessoa também seja abençoada. Faz essa mensagem chegar a essa pessoa que está desesperada, que está atribulada, que está angustiada. Faça com que essa mensagem chegue até ele, até ela, abençoando esta vida, em nome de Jesus. Amém.